O clube mais copeiro do Brasil foi o mais patético das oitavas de final da Copa do Brasil. Fim de jogo no Couto Pereira, Grêmio 0, Corinthians também 0 nos pênaltis. Corinthians 3, Grêmio 0. O tricolor está eliminado da Copa do Brasil 2024. Foi uma eliminação justa e por que não dizer também patética, né? E eu já vou explicar por que patética. Bom, na verdade, assim, antes de eu entrar nos pilares dessa eliminação patética, né, nos motivos pelos quais eu acredito que a gente caiu fora, eu acho que tem contornos de patético o que o Grêmio fez, embora tenha sido uma eliminação nos pênaltis contra um clube também grande, né? Dois clubes da mesma grandeza, o Grêmio sem casa, né? Ainda jogando em Curitiba. Então, se tu olhar na frieza dos acontecimentos, sim, foi uma eliminação digna. Dois empates, pênaltis, a gente ainda com a desvantagem do fator local, ok, né? Só que essa é a análise fria, vamos aquecer essa análise. A verdade, cara, é que o Grêmio, no jogo de ida, ele faz um primeiro tempo bom. Bom, não ótimo. Se a gente quiser aprofundar esse bom, a gente pode lembrar que é um primeiro tempo bom, contra um Corinthians horroroso. A gente tem que partir desse ponto, né? Esse é o ponto de partida da análise. A gente não fez um primeiro tempo bom contra o Flamengo, contra o Real Madrid, contra um Corinthians que, na minha opinião, tem chances consideráveis de cair no Brasileirão ou pelo menos chegar no final da competição numa posição insossa, assim, sem grande destaque. Então é um time ruim do Corinthians nessa temporada, mas o Grêmio lá em Itaquera, é verdade, conseguiu fazer um primeiro tempo bom, apenas bom. Mas ali tava interessante, né? Opa, o Grêmio também está se recuperando, o Grêmio também estava mal das pernas, o Grêmio dá sinais de melhora, o Grêmio se impõe diante de um Corinthians em São Paulo. Cara, acaba aqui a dignidade do Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. Porque o segundo tempo do Grêmio é ruim com um jogador a mais durante o segundo tempo inteiro. O segundo tempo do Grêmio é ruim com um jogador a mais. O Grêmio se acadela, o Grêmio se apequena num segundo tempo em que tinha um jogador a mais. E aí a gente começa nesta análise, a entender mais ou menos o que acontece também, o que aconteceu também agora em Curitiba no jogo de volta. Porque eu acho que o acadelamento, nessa palavra aqui, que pelo menos aqui no Sul a gente usa muito para falar, né, quando o time se apequena, se acovarda, é uma palavra que pode ser usada também no jogo de hoje, né? Tanto lá no segundo tempo quanto no jogo de hoje, nos dois tempos. Cara, o Grêmio não consegue ser ousado, não consegue ser propositivo, não consegue ser agudo, não consegue ter sangue na veia para pelo menos ser melhor do que um Corinthians com um jogador a menos. Foi o que eu disse no vídeo pós-jogo lá. Tudo bem se continuasse 0-0, mas que pelo menos fosse um 0-0 que a gente lamentasse. Puto, o Grêmio pressionou os caras, amassou o Corinthians, empurrou pro campo deles, perdeu uns 2, 3 gols feitos, o goleiro deles fez milagres e tal. Não, cara, a gente acaba o jogo lá de São Paulo quase que comemorando que o juiz apitou. Quase não, se eu não me engano, eu comemorei até. Porque a gente chegou a ficar mais perto de tomar do que de fazer, com um jogador a mais. Cara, e no jogo de hoje, eu acho que tem três pilares, tá? Tem três pilares da eliminação do jogo de hoje, mas eu já começo a entrar no primeiro deles dentro dessa análise macro que eu faço da eliminação do Grêmio, dessa covardia, desse apequenamento que o Grêmio mostrou em campo, né? O clube mais copeiro do Brasil parecia um gatinho assustado em campo nesses dois jogos contra o Corinthians. E aí eu já entro no primeiro fator que eu acredito que responda um pouco ao quão patético foi a eliminação do Grêmio, pelo fator corda esticada. A melhora do Grêmio
nos últimos jogos, que é inegável, o Grêmio, né, se recupera minimamente no Brasileirão e etc. Uns falam que se deve muito ao retorno do Soteldo, pode ser um pouco de verdade. Outros dizem que o Renato achou uma forma de jogar sem centroavante, talvez sim também. Pode ter um pouquinho de tudo, mas tem um fator que eu bato na tecla a cada bom jogo do Grêmio dos últimos, dessa arrancada aqui, né? Corda esticada. Eu lembro que em um dos vídeos eu chego a dizer assim, o Grêmio tem que entender as suas limitações, né? O momento em que ele vive, tem que entender que a corda precisa seguir esticada. No momento que relaxar, que achar que agora está tudo bem, vai complicar. E eu acho que assim, um dos fatores hoje que mais me chamou a atenção foi a bunda molice do Grêmio do minuto 1 do jogo até os pênaltis. Assim, da hora que acenderam os refletores do Couto Pereira até a hora que eles se apagaram, praticamente. O Grêmio não teve um momento que nos mostrou assim, agora vai dar, agora nós vamos para cima deles. Não, cara, sabe? O comportamento do Grêmio demonstrava uma corda frouxa. E a corda tem que estar esticada, cara. Até assim me chama a atenção, né, que o Corinthians hoje estava com o time praticamente todo reserva. Então, assim, né, para fechar esse panorama que eu considero patético da eliminação do Grêmio, a gente joga em São Paulo um tempo inteiro com um jogador a mais e consegue piorar. E a gente joga em Curitiba contra um Corinthians reserva e consegue ser parecido com aquele segundo tempo de São Paulo. Né? O Grêmio não consegue se impor minimamente, o Grêmio não consegue fazer a gente lamentar o massacre que não teve, que não foi frutífero, que só faltou a bola entrar. Não teve nada disso, cara. Foi um jogo lá e cá, tipo assim, com umas chances bem mais ou menos, assim, não foi, né? Mas ainda assim, um Grêmio que não conseguiu se impor diante de um Corinthians. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, isso aqui que eu me lembrei hoje, de uma eliminação patetiquíssima, daí acho que mais patética ainda, do Inter na Copa do Brasil pro América Mineiro, cara. O América Mineiro, claro que o América Mineiro é um clube menor, que é o que torna a eliminação do Inter mais patética, mas menor que o Corinthians, né? No caso que é a comparação. Mas assim como o Corinthians, o América Mineiro, no último jogo, nessa situação, tava complicada, tava com a situação complicada no Brasileirão e jogou a Copa do Brasil com os reservas, tipo assim, querendo se livrar da Copa do Brasil. Tipo assim, cara, é um estorvo essa Copa do Brasil, vamos sair dela. Rifaram o jogo e acho, se eu não me engano, dentro do Beira-Rio conseguiram eliminar o Inter. Então, assim, cara, o Inter conseguiu façanha perder para um time que nem queria ganhar, né? E um time menor ainda, né? Não é o caso do Corinthians, que é um time da mesma grandeza do Grêmio, mas, cara, o contexto é parecido. O Corinthians tá com a situação complicada no Brasileirão. Não que nós não estejamos, né? Mas é que a gente vem numa ascendente, eles estão ainda numa turbulência e a gente tem jogos a menos que eles também. Então eu acho que eles estão um pouquinho mais complicados ali na tabela. E vieram assim de sangue doce. Sabe que em algum nível eu acho que isso até nos atrapalhou. Eu acho que o Corinthians veio de franco atirador, assim, mais relaxado talvez, os reservas mais pilhados e não sei, cara, não sei, né? Mas o Grêmio, não sei se achou que o empate lá meio que garantiu a classificação. Agora em casa a gente resolve, né? O famoso em casa a gente resolve. Não sei o que eles pensaram, se foi um pouco de salto alto, se... Cara, eu não entendi, cara, mas a postura do Grêmio, né? A corda não esteve em nenhum momento esticada, cara. Isso pra mim é lamentável, é pior do que do que algumas derrotas que a gente se lamenta porque jogou melhor, porque perdeu chance, porque o goleiro deles foi bem, porque isso, porque o juiz roubou. Cara, tudo isso irrita em algum nível. Mas esse tipo de derrota, né, no caso de eliminação, é talvez a mais triste. Que é tu nem tem a que se apegar para lamentar especificamente, assim, né? Não, cara, foi justo. Não tem nem muito o que lamentar, foi justo. Né? O Grêmio foi patético. Não tem o que lamentar. Né? E assim, cara, eu não sei se mistura um pouco com esse fator corda esticada, né? Mas um segundo pilar que eu coloco na conta dessa eliminação também diz respeito aos jogadores, tá? Eu acho que tem assim, jogadores postura,
jogadores assim, cabeça, né? Tipo assim, sangue no olho, né? Sangue nas veias, né? E tipo, vamos nessa, vamos pegar junto, né? Não vi essa motivação, esse espírito de Copa nos nossos jogadores. E o segundo fator do jogo, que também diz respeito aos jogadores, cara, é o fator. É o fator jogar bem mesmo, cara. Eu acho que quase ninguém foi bem, sabe? Errar passe de 2 metros, a decisão errada a vários momentos, os lançamentos sem sentido, um balão, e aí o outro corria e não recebia, o outro tentava fazer um negócio sem sentido, aí o outro chuta mascado, o outro não vai na bola. Tipo assim, cara, eu vi o Grêmio errando tanto, assim, batendo cabeça, com raros momentos de felicidade ali, de lucidez né, na construção das jogadas, assim, tipo, acho que as duas coisas, embora eu considere dois pilares aqui, as duas coisas podem estar conectadas, né? É um pouco de quando tu não tem esse espírito, essa pegada, quando tu tá sendo bunda mole, isso reflete tecnicamente também, porque tu se desconcentra, né, tu erra um passe porque tu não tá ali de corpo e alma naquele jogo. Não sei, cara, eu achei que os jogadores foram muito mal, né, em todos os sentidos, assim. Olha os pênaltis, cara, olha os pênaltis do Edenilson, do Pavon, cara, é inacreditável, assim, foi triste de ver, mas é óbvio que tem um grande pilar dessa derrota de hoje, na minha opinião, dessa eliminação de hoje, chamado Renato Portaluppi. Cara, eu não consegui entender o Renato hoje. Foi assim, foi uma das atuações mais estranhas, para não usar uma palavra pior, que eu lembro de ter visto do Renato nos últimos tempos. Assim, tipo, muita decisão equivocada, né? Muita gente falou assim, por que que o Arezzo não estava no banco? Deu até em alguns grupos de WhatsApp se discutia isso, eu falei, cara, para mim parece que faz sentido até, né? Tem o Diego Costa, já, centroavante, se ele quiser botar um centroavante no jogo, já tem o Diego Costa, né? E tem a limitação dos 9 estrangeiros. Tem a limitação dos 9 estrangeiros. O Arezzo seria o 10º, né? Então acho que ele optou pelo Aravena, porque, cara, a única discussão ali eu acho que era Aravena, né? Porque tinham 7 titulares estrangeiros, o Aravena era o oitavo, e não, o Monsalve era o oitavo, e aí quem vai ser o nono? Aravena ou Arezzo, né? Bom, o Arezzo é centroavante, já tem o Diego Costa. O Aravena é mais ponta, o Gustavo Nunes estava suspenso. Faz sentido botar o Aravena no banco, né? Até aí eu consegui entender o Renato. E esse até aí é antes do jogo começar, né? Depois do jogo começar, cara, o Renato não substituía. E estranhamente, isso pode ter a ver com os outros pilares que eu acabei de citar, o time parecia cansado, cara. Talvez não fosse cansado, talvez fosse desinteressado. Cara, teve uma bola que eu não quero crucificar ele especificamente, o Eli, especificamente, porque eu acho que é um reflexo do time praticamente inteiro, tá? Mas teve uma bola que acho que foi aquele Giovani que entrou no Corinthians, não sei quem, mais pro final do jogo, deu um tapa na bola perto da nossa linha lateral direita ali, né? Lateral esquerda do Corinthians. Deu um tapa, acho que uma meia-lua passando pelo Rodrigo Eli, cara. Que o Rodrigo Eli sai caminhando. Cara, o atacante deu um tapa na linha, rumo à linha de fundo, assim, te deu uma meia-lua. Tu é zagueiro, cara. Corre atrás dele, ou corre pra área pra fechar o cruzamento que ele vai dar. Porque eu acho que tinha cobertura ali, né? Mas assim, ele voltou caminhando, cara. E essa cena eu vi parecidas em vários setores do campo com vários jogadores. Algumas jogadas começavam assim, cara, mas por que que ele não correu? Mas por que que ele não enfiou esse pé ali? Por que que ele não deu um carrinho aqui? Por que que ele. Sabe? E às vezes a gente perdia umas bolas que os caras dominavam no meio de campo e paravam pra pensar na vida. E aí chegava um cara do Corinthians e roubava. Tipo, cara, vocês estão dormindo, cara? Que é isso? Né? Mas enfim, esse é um ponto que talvez tenha a ver com os primeiros lá que eu citei, né? Da concentração, da bunda molice, de tudo isso que eu acabei falando. Mas também dava uma sensação de cansaço, né? Que podem ser, as coisas não são excludentes, pode ser também. Cara, e o Renato não mexia no time, cara. O Renato não mexia. Aí ele falou, eu gravei esse vídeo aqui bem tarde porque eu me prestei a ouvir a coletiva do Renato, que também foi uma coletiva ruim, né? Eu não vou ficar comentando aqui a coletiva, que senão dá outro vídeo, mas
assim, aí, mas né, sobre isso ele explicou que não, eu deixei os jogadores em campo, mesmo cansados, porque eles bateriam pênaltis. Cara, mas tinha que ter mexido aos 15 do segundo tempo, pensando em ganhar o jogo. Como é que o Renato tá pensando lá atrás, lá, tipo, não, não, eu preciso deixar o Cristaldo até o fim. E casualmente ele deixa o Cristaldo que erra, né? Bizarramente o pênalti também. Tipo, cara, tu tem que mexer pra ganhar o jogo. O Monsalve mostrou que tem talento. O Cristaldo tava babando na gravata. Troca, sabe? Podia tentar o Aravena, já que né, ele tirou o Arezo do banco, porque ele é um cara interessante pra jogar mais pela ponta, talvez. Vamos tentar. Ousa. Cara, e assim, é incrível porque o Renato, quando a gente tinha JP Galvão e Galdino e companhia, ele sempre fazia 5 substituições e aí a gente ficava aqui lamentando e eu ainda passava um pano pra ele, cara, mas tem que substituir, não tem que fazer, os caras cansam. Infelizmente, nosso elenco é esse. Aí agora que ele tem banco, ele não usa. Tudo bem, ele estava alegando que queria deixar os batedores de pênalti em campo, mas cara, tem que tentar ganhar o jogo sem ir para os pênaltis, Renato. É o óbvio, cara. Foi muito mal, Renato, nessa. Ele até se contradiz, né, em dado momento, porque daí alguém. Acho que. Alguém não. Acho que ninguém nem questiona ele sobre a questão dos batedores terem errado, se não treinam pênalti. Acho que ele começou a se defender em relação a isso, de uma acusação que nem tinha sido feita, mas enfim. E aí ele fala: erraram, acontece, o Zico errou pênalti na Copa. Então, Renato, se tu sabe que até o Zico errou pênalti na Copa, por que um Cristaldo que tá babando na gravata, que não consegue mais caminhar em campo, não vai errar? Será que não é melhor tentar um Monsalve descansado? Será que o Cristaldo é tão infalível assim nos pênaltis e tem que ser ele? Não, né? A gente viu inclusive que não. Né? Então, assim, cara, não prioriza os pênaltis, que no fundo, é um pouco loteria, assim. Até o Zico erra, afinal de contas, né? E tem tanto jogador ruim que acerta. Então vamos tentar ganhar nos 90 minutos, cara. É o óbvio. É o beabá, sabe? E aí o Renato faz outra coisa que é bizarro. Ele bota o Edenilson só pra bater pênalti. Cara, eu não sei se tem um estudo sobre isso, mas assim, eu tenho a sensação que esses jogadores que entram nos minutinhos finais só para bater pênalti chegam frios, né? Olha, eu acho que o índice de erros é muito grande, pelo menos eu tenho essa sensação não científica, mas assim, cara, ele deixa o Cristaldo para bater, ele põe o Edenilson para bater, né? O Cristaldo cansado e tal. Os dois, né, dão chutes, erram, né? O próprio Pavon também, eu acho que era um cara que bota o Nathan Fernandes no lugar do Pavon, bota o, sei lá, o Aravena, sabe? Tipo, não, né? Aí os três caras que dois ele deixou em campo para bater e um ele colocou no finalzinho para bater, erraram, né? Então, tipo assim, eu acho que o Renato foi muito mal no jogo de hoje, nessas leituras, não digo nem letargia para substituir, porque ele deixou de fazer algumas substituições óbvias, acho que outras ele até demora, né? E enfim, cara, eu fiquei assim muito decepcionado, porque foi um Corinthians quase desistente, assim, um Corinthians com um a menos em São Paulo, com o time reserva hoje, um Corinthians meia bom, um Corinthians ruim, que talvez caia para a segunda divisão, um Corinthians fraco, né, que jogou aqui com os reservas, lá com um a menos, e o Grêmio não conseguiu fazer gol nos caras, não conseguiu passar por esse time bem meia boca desse Corinthians 2024, assim, é uma das eliminações mais tristes que a gente pode ter, sabe? Essa que, tipo, que te deixa, é, é, tipo assim, tu não tem orgulho de nada que aconteceu durante os dois jogos, sabe? Como eu disse, às vezes tu fica mais irado com uma eliminação injusta, que tu jogou bem, que o time se... Ou assim, cara, teu time entregou tudo, deixou a última gota de suor no campo, mas os caras eram muito melhores, deram show, foram pra cima e não tinham o que fazer, né? Ou a gente era melhor, mas a bola não quis entrar, foi uma... Putz, foi sacanagem. Não, cara, não teve nenhuma coisa nem outra. O time deles era meia boca, não fez nada demais também nos 180 minutos. E o Grêmio não conseguiu se impor minimamente,
sabe? No jogo de hoje, um show de erros do Renato, decisões estranhas, equivocadas, um time trotando em campo do início ao fim, um time desconectado, não sei nem explicar, cara. Não sei nem explicar, foi uma tristeza, assim, mas ao mesmo tempo eu confesso que lá no fundo, no meu pragmatismo, mesmo no meio dessa minha tristeza pela eliminação, eu chego a pensar assim, cara, não ganharia. Não ganharia a Copa do Brasil. Não ganharia a Copa do Brasil com esse time, porque a gente chegou a se iludir um pouco com essa retomada, com essa melhora, né? Tipo, essa recuperação no Brasileirão, pelo menos momentânea aqui. Ah, a Copa aceita tudo, de repente, quem sabe, né, cara? Se tu não vai ganhar de um Corinthians, que esse ano é fraquíssimo, 180 minutos para fazer um gol nos caras. Parte desses minutos com um jogador a mais, outra parte com os reservas dos caras. Se tu não consegue, cara, não tem. Falta sangue, falta concentração, falta o treinador acertar mais, falta um monte de coisa. Não tem. Então, realmente, é uma atrapalhação, é um fator que vai nos atrapalhar a menos, né, nessa luta aí pelos 45 pontos do Brasileirão. É o que o meu cérebro pragmático está tentando pensar neste momento, sabe? Então vamos largar a Libertadores? Cara, eu não largo pelo seguinte, porque né, é contra minha essência, meu DNA, meu instinto largar uma Copa assim, no mas, né? A não ser que a nossa situação volte a ficar dramática, muito dramática no Brasileirão. Mas assim, com o que a gente viu diante do duelo contra o Corinthians, a gente não tem a mínima chance também. A gente até tem chance de passar do Fluminense, mas depois o caldo deve engrossar, né? Agora, as coisas são dinâmicas, né? Se a corda do Grêmio voltar a esticar, se o Renato começar a entender algumas coisas, alguns caras que nem entraram em campo hoje ganharem chances e corresponderem, se algumas coisas mudarem, cara, daí eu vou poder querer acreditar no futuro que a Copa aceita tudo, né? Passa do Fluminense, quando vê pega um Galo ou um São Lourenço, vai que o São Lourenço faz o crime no Galo, aí virou e mexeu, o Grêmio tá na semifinal, né? E aí, sei lá, pega o River. Não sei se o River tá grande coisa. Se é que não tem um dos 4 times lá pra baixo que pode fazer um crime no River também. Então, assim, eu não tô um desistente do ano, né? Mas eu tô muito decepcionado com o que eu vi nessa Copa do Brasil. E vou dizer pra vocês, tá? Eu não acho que a Libertadores hoje em dia é mais difícil que a Copa do Brasil, como historicamente costuma ser. Eu acho que os grandes bicho-papões têm sido os brasileiros, né? Então, às vezes eu prefiro pegar um São Lourenço do que um Atlético Mineiro hoje em dia, né? Então, na Copa do Brasil, quando começa a funilar ali, é só pedreira, é Palmeiras, é Flamengo, é Galo, sabe? Agora tem uns times até o Cruzeiro, né? Tá se reforçando e tal. Começa a ficar, o furo começa a ficar mais embaixo, sabe? Então assim, claro que eu ainda tenho um pingo de esperança na Libertadores de fazer um crime maluco, né? Como é que se diz? É improvável neste ano de 2024, mas vendo o que eu vi diante do Corinthians, assim, me deixou bem mais desanimado para o resto da temporada. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.